Sabe aqueles dias, ou talvez semanas, meses, que parece que a vida virou do avesso? Que o caos se instalou e a gente só pensa: meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Você olha em volta e parece que está tudo seco, sem cor, sem esperança. E florescer parece piada, né? Mas, e se eu te disser que é justamente aí, nesse chão rachado, que Deus quer fazer brotar algo novo em você? Fica comigo. Oi, querida família Alma Avivada. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que bom ter você aqui. Eu sei que muitos de vocês que estão aí do outro lado, poxa vida, a rotina é puxada. É o trabalho que exige demais, são as contas chegando, a preocupação com a família, a saúde que às vezes dá um susto. É o trânsito caótico, a louça na pia que parece nunca acabar, o barulho lá fora e o silêncio aqui dentro, que às vezes grita mais alto que tudo. E no meio disso tudo, a gente tenta se conectar com Deus. A gente quer, como quer, mas às vezes parece tão difícil. A culpa bate, não estou orando o suficiente, não estou lendo a Bíblia como deveria. Será que Deus ainda me ouve mesmo depois de tanto tempo meio distante? A gente vê tanta coisa por aí, tanta religiosidade que parece vazia, né? Tanta gente falando de Deus, mas vivendo de um jeito que, sei lá. E a gente só quer uma coisa: uma fé de verdade. Uma fé que funcione na segunda-feira de manhã, no ônibus lotado, na conversa difícil com o filho, na solidão da madrugada. Uma fé autêntica, sem máscara. Se você se sente assim, meio perdido, meio cansado, com essa sede de algo real, esse vídeo, essa nossa conversa hoje foi feita para você. Porque a gente vai olhar para um livro antigo, lá do Velho Testamento, o livro de Joel, mas que tem uma mensagem, caramba, uma mensagem tão atual, tão poderosa para esse nosso caos de hoje. Uma mensagem sobre como florescer, mesmo quando tudo parece destruído. Sobre como Deus pode sim virar o jogo na nossa vida, hoje. Então, vamos lá. Livro de Joel. Não é dos mais famosos, né? Mas é um tesouro. Joel profetizou num tempo, de calamidade total em Judá. Imagina o cenário. Não foi uma crisezinha, não. Foi uma invasão de gafanhotos como nunca se tinha visto. Pensa nisso. Nuvens e nuvens de gafanhotos cobrindo o céu, devorando tudo. Plantações, árvores frutíferas, a grama, tudo. O que um tipo de gafanhoto não comia, vinha outro e devorava o resto. Joel descreve isso de um jeito visceral. Ele fala do barulho, da destruição, do desespero. Imagina o cheiro de poeira, a terra seca, o celeiro vazio. Os agricultores, e olha, sei que tem gente aqui que trabalha na terra, que sabe o valor de uma colheita. Imagina a dor deles vendo o trabalho de meses, talvez anos, virar pó em questão de dias. Os sacerdotes chorando no templo porque não tinha nem mais oferta para levar a Deus. O vinho acabou, o azeite secou, a alegria sumiu do coração do povo. Era fome, sede, desespero. Era o caos. Um caos palpável, visível. E no meio desse cenário de terra arrasada, Joel se levanta. E o que ele fala? Ele não chega dizendo: calma, gente, vai passar. Ele não minimiza a dor, pelo contrário, ele diz: chorem, lamentem, vistam-se de saco, sacerdotes, passem a noite em pranto. Ele convoca todo mundo, idosos, crianças, bebês de colo recém-casados, para um jejum, para uma assembleia solene. Para quê? Para fazer um teatro para Deus? Não. Aqui vem o ponto central, o coração da mensagem de Joel, capítulo 2, versículo 13. Prestem atenção nisso, gente, isso aqui é ouro puro. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Entendem? Deus não estava interessado no show externo, na roupa rasgada que era costume para mostrar luto ou arrependimento. Deus queria o coração. Rasgar o coração. É abrir mão do orgulho, da teimosia, daquela nossa mania de achar que a gente dá conta sozinho. É reconhecer: Deus, eu errei, eu me afastei, eu preciso do Senhor.
Sem ti, eu sou essa terra seca, devastada pelos gafanhotos da vida. E por que rasgar o coração? Joel continua no mesmo versículo. Porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Que coisa linda isso! No meio do juízo, da consequência do pecado, porque aquela praga também era um chamado de atenção de Deus para o afastamento do povo. Joel lembra quem Deus é. Ele não é um Deus carrasco esperando para nos destruir. Ele é Pai, um Pai misericordioso, cheio de amor, pronto para perdoar, pronto para restaurar. Esse é o chamado de Joel. Voltem. Voltem de todo o coração. Reconheçam a situação. Sim, não finjam que está tudo bem. Chorem o que precisa ser chorado, mas não fiquem paralisados na dor ou na culpa. Usem essa dor, essa crise, como um megafone de Deus chamando vocês de volta para perto dele. Porque é só perto dele que a esperança pode renascer. E aí, depois desse chamado ao arrependimento sincero, vem a promessa. As promessas de Deus em Joel são de tirar o fôlego. Ele diz que vai ter compaixão, que vai mandar de volta o trigo, o vinho, o azeite, que o povo vai comer até se fartar. E a promessa mais famosa, talvez, está lá em Joel 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Uau! Pensa nisso. Deus não promete só parar a destruição. Ele promete restituir, devolver o tempo, a alegria, a provisão que foi perdida. Não é apagar o passado, mas é redimir aquele tempo. É fazer algo novo e tão abundante que compensa a perda. É fazer florescer onde só havia cinzas. Esse é o virar o jogo, que só Deus pode fazer. Tá, irmão, bonito isso aí que aconteceu lá com o povo de Judá. Mas e eu e a minha vida hoje? Meu caos não são gafanhotos comendo a lavoura. Meu caos é a ansiedade que me sufoca à noite. É o medo do futuro. É a conta que não fecha. É a solidão mesmo rodeado de gente. É a briga em casa que parece não ter fim. É a sensação de que minha fé tá, sei lá, anêmica. Como é que Joel fala comigo nisso? Fala tudo, meu irmão e minha irmã, fala tudo. Primeiro, reconheça o seu caos. Pare de fingir que tá tudo bem quando não tá. Seja honesto com você e com Deus. Quais são os gafanhotos que estão devorando a sua paz, a sua alegria, a sua esperança? Nomeie eles. O medo, a dúvida, o ressentimento, a falta de propósito, a exaustão. Chorar diante de Deus não é fraqueza, é o começo da cura. É rasgar o coração. Segundo, rasgue o coração, não as vestes. O que significa isso hoje? Significa que não adianta só ir à igreja no domingo, postar versículo na rede social, ter a Bíblia aberta na estante, se o coração continua fechado, orgulhoso, distante. Rasgar o coração é aquela oração sincera no banheiro, escondido. É pedir perdão de verdade para quem você magoou. É decidir confiar em Deus mesmo quando a situação grita o contrário. É buscar Ele na sua palavra não por obrigação, mas por fome, por sede. É dizer, Deus, eu não aguento mais tentar sozinho, me ajuda, muda meu coração. Isso aqui é para quando você está sozinho na cozinha e sente aquele vazio. É para quando o chefe te humilha e você quer explodir, mas escolhe orar. É para quando você olha para o extrato bancário e o desespero bate. É ali que Deus te chama a rasgar o coração em confiança. Terceiro, lembre-se de quem Deus é. Na hora da crise, a nossa tendência é focar no tamanho do problema. Joel nos lembra de focar no tamanho de Deus. Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. Ele não te abandonou no meio do caos. Ele está ali de braços abertos, esperando o seu retorno. Aquela pergunta, será que Deus ainda me ouve? A resposta é um retumbante sim. Ele ouve o coração rasgado. Quarto, abrace a promessa da restauração. Acredite que Deus pode, sim, restituir o que foi perdido. Não significa que vai ser mágico, instantâneo ou exatamente do jeito que a gente imaginou. Olha, eu já passei por uns vales na vida que achei que não ia ter mais jeito. Perdas, decepções, doeu.
doeu mesmo. E a restauração de Deus nem sempre foi tirar a cicatriz. Às vezes, foi me dar força para carregar a cicatriz com dignidade e propósito. Às vezes, a restituição veio de formas inesperadas, uma paz que eu não entendia, uma nova oportunidade onde eu não via porta, um relacionamento restaurado depois de muita oração e perdão. Deus é criativo para restaurar. Ele pode pegar os cacos da nossa vida e fazer um mosaico lindo. Ele pode fazer florescer esperança no meio da sua dor. Acredite nisso. Esse é o segredo para virar o jogo. Confiar na capacidade e no desejo de Deus de restaurar. E tem mais. A promessa de Joel não para na restauração material ou emocional. Ela vai além. É aqui que a coisa fica extraordinária. Depois de prometer a restituição, Deus faz outra promessa incrível em Joel 2, versículos 28 e 29. Ele diz: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne." Ele fala que filhos e filhas profetizarão, velhos terão sonhos, jovens terão visões. Até sobre os servos e servas ele derramaria o espírito. Gente, isso é revolucionário. Deus estava dizendo: eu não vou só restaurar o que vocês perderam, eu vou dar a vocês a minha própria presença, o meu espírito, para habitar em vocês, para dar poder, para dar direção, para capacitar vocês a viverem uma vida que me agrada, uma vida com propósito. Essa promessa se cumpriu lá em Pentecostes, que a gente lê em Atos 2. Mas ela continua valendo para nós hoje. O mesmo Espírito Santo que capacitou os apóstolos, que deu ousadia a Pedro para pregar, que consolou os primeiros cristãos, é o Espírito que está disponível para você, para mim, para nós. Sabe aquela sensação de fraqueza espiritual? De não conseguir viver a fé com autenticidade? É o Espírito Santo que nos dá força. Sabe quando você precisa de sabedoria para tomar uma decisão difícil no trabalho ou em casa? É o Espírito Santo que guia. Sabe quando você quer sentir a presença de Deus nas pequenas coisas, lavando a louça no trânsito? É o Espírito Santo que abre nossos olhos espirituais para ver Deus em tudo. Às vezes a gente se acha tão pequeno, né? Tão falho. Ah, Deus não vai usar alguém como eu. Minha fé, às vezes, se esconde melhor que as meias no armário. Mas a beleza disso aqui é que Deus não derrama o Espírito sobre gente perfeita. Ele derrama sobre toda a carne, sobre gente como a gente que luta, que cai, mas que se levanta e diz: Senhor, apesar de mim, usa-me, enche-me com teu Espírito. É o Espírito Santo que nos capacita a florescer no caos. É Ele quem rega a nossa alma quando tudo em volta está seco. É Ele quem nos dá a força para virar o jogo, não na nossa força, mas na dele. A virada de esperança definitiva não é só a circunstância mudar lá fora, é a presença poderosa de Deus mudando tudo aqui dentro. Então, enquanto a gente caminha para o final dessa nossa conversa, eu queria te convidar a refletir um pouco. De verdade, sem pressa. Onde você está sentindo o caos mais forte na sua vida agora? Seja honesto com você mesmo. O que significaria para você, hoje, na sua rotina, rasgar o coração diante de Deus? Que passo prático você poderia dar nesse sentido? Talvez separar 5 minutos antes de dormir para conversar com Deus sem filtro? Você tem se apegado mais ao tamanho do seu problema ou ao tamanho da misericórdia e do poder de Deus para restaurar? E essa promessa do Espírito Santo, você tem buscado essa plenitude? Tem pedido para Ele te encher, te guiar, te consolar no dia a dia? Eu adoraria ouvir você, sério mesmo. Esse espaço aqui nos comentários não é só para dizer amém, é para a gente compartilhar a jornada. Se essa palavra mexeu com você, se você se identificou com alguma parte, se tem uma luta específica onde você precisa ver Deus florescer, comenta aqui embaixo, com respeito, com sinceridade. Vamos orar uns pelos outros. Às vezes, só de escrever, de colocar para fora, já alivia um pouco, né? E saber que tem outros irmãos e irmãs passando por lutas parecidas, fortalece. Eu leio os comentários, viu?
e me emociono, oro junto. A gente aprende muito uns com os outros. Vamos orar? Fecha seus olhos aí onde você está, se for possível, ou só abre o coração. Pai amado, Deus de toda misericórdia e compaixão, nós chegamos diante de Ti agora, assim como estamos, cansados talvez, feridos muitas vezes, com o coração apertado pelo caos que nos cerca, as preocupações com o futuro, as dores do presente, as marcas do passado. Senhor, Tu conheces cada um que está ouvindo essa oração. Tu conheces as lágrimas que não rolaram, os medos que não foram ditos, a sede de Ti que existe em nós. Pai, nós queremos, como Joel nos ensinou, rasgar o nosso coração diante de Ti. Perdoa o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, às vezes em que tentamos levar a vida na nossa própria força e nos afastamos de Ti. Perdoa a nossa falta de fé, as murmurações, a dificuldade em confiar na Tua bondade, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós voltamos para Ti de todo o nosso coração. Deus, nós clamamos pela Tua restauração, onde os gafanhotos da vida devoraram a nossa alegria, a nossa paz, a nossa saúde, as nossas finanças, os nossos relacionamentos. Nós pedimos, restitui, Senhor, restitui os anos consumidos, faz florescer a esperança onde hoje só vemos terra seca, mostra o Teu poder de virar o jogo nas nossas vidas, não para nossa glória, mas para que o Teu nome seja exaltado. E acima de tudo, Pai, nós pedimos, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, enche-nos até transbordar. Queremos a Tua presença real e transformadora no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, no trânsito, na solidão. Que o Teu Espírito seja o nosso consolador, o nosso guia, a nossa força. Capacita-nos a viver uma fé autêntica, corajosa, que não se envergonha do Evangelho, que ama como Jesus amou. Queremos sentir a Tua paz, que excede todo o entendimento, mesmo em meio ao caos. Queremos Te ver agindo nas pequenas coisas. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque em Ti nós podemos, sim, florescer mesmo no caos. Abençoa cada vida que acompanhou essa mensagem. Traz refrigério, traz direção, traz esperança renovada. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nos reconciliou contigo. Amém e amém. Ufa! Que palavra poderosa, né? Que Deus maravilhoso nós temos. Olha, se essa mensagem falou ao seu coração, se você sentiu Deus te tocando de alguma forma, comenta aqui embaixo. Deus faz florescer em mim. Ou compartilhe um pouco da sua experiência. Vamos criar essa comunidade de apoio aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no Alma Avivada, se inscreva para não perder as próximas conversas. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem de esperança hoje. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Fiquem na paz e até a próxima.